Boa tarde. Sempre esqueço o nome dele. Valdir Garcia. Valdir Braz. Valdinei Garcia. Isso. Valdir, aquele abraço para você, meu querido. Chefão de esporte lá da Emanuel. E vai ser um evento muito legal lá também, né? Que vai trazer motociclistas, bandas, música, muito legal. Uhum. Seguinte, antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, que a bola não rolou no final de semana, vamos dar um pitaco da Libertadores. Eu posso dar um pontapé inicial aqui, daí vocês falam o que vocês quiserem. O que foi? Não, nada. Não. Ele está no dia 29 ainda, Pois é. Não chegou aqui? O pessoal de casa não sabe, mas aqui tá perdidinho. Completamente perdido. Pra lá de Bagdá. O time do Flamengo, que foi montado ali em 2018 para 2019, eu acho que cumpriu os objetivos dele, né? Mas agora é chegada a hora, talvez, de uma renovação. Tem jogador saindo, o Diego está saindo. Diego Alves também. Davi Luiz, acho que está... Pode sair. Está de saída. Então, Everton Ribeiro e Marinho têm propostas. Porque jogar no futebol brasileiro, é complicado jogar no futebol brasileiro. Porque se você não está dentro de um avião, você está em campo, né? O jogador se desgasta demais. E um time de alto padrão como o Flamengo está toda hora viajando, toda hora jogando, e chega um momento que... Eu estou falando tudo isso porque eu achei que o Flamengo jogou pouco futebol contra o Atlético. O Atlético, inclusive, o Alex, né, Santana, perdeu um gol feito. O Atlético comandou várias ações ali no primeiro tempo, até que o jogador do Atlético Pedro Henrique foi expulso. E aí o Felipão teve que mudar taticamente. O Vitor Roque ficou sem função específica dentro de campo e mexeu tudo. Mesmo assim, o Flamengo ganhou por uma bola achada pelo Gabigol, por isso que ele é um jogador importante para o Flamengo. No momento difícil, ele vai lá e faz o gol. Porque senão teria terminado empatado o jogo. Eu não sei se vocês pensam isso. Concordo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, pessoal de casa que acompanha o quadro de esportes. Tony, eu concordo bastante. Inclusive, começo questionando um ponto. Por que o Terans no banco e não de cara na partida? Isso foi um erro, hein? Total, um erro muito grande do Felipão na minha avaliação. Por que o Canóbio no banco e não saindo na partida enquanto o Vitor Bueno começou o jogo? Também não entendi essa escolha do Felipão. Mas tudo bem. Apesar de algumas escolhas do Luiz Felipe Scolari, o Atlético foi muito bem. Esse lance que você acabou de citar, logo no início do jogo, Santana perde aquele gol ali com 7 minutos, mais ou menos, 5 minutos de partida, 10 minutos de partida, coisa assim, e perde uma chance claríssima para o Atlético. E mesmo a partir do momento que o Atlético perde o Pedro Henrique, continua sendo um time que não foi o time que criou inúmeras oportunidades, o Santos teve que salvar, não é esse o ponto, mas teve mais volume de jogo, foi mais vertical, enquanto o Flamengo era um clube, um time que jogava muito a bola de forma horizontal e não conseguia levar tanto perigo assim ao gol do Bento. Jogo meio acuado, né? Porque tinha um a mais, né? O Flamengo com um a mais foi muito mais inofensivo do que o Atlético com um a menos. E aí é curioso. E era para ser o contrário. Era para ser o contrário. O Flamengo era para ir para cima e resolver. A gente até conversava antes do programa começar, antes do quadro começar, eu e o Valdinei, eu e boa parte, inclusive, conversando com alguns torcedores do Atlético, eu acredito que a expulsão foi justa. Não era um lance para cartão vermelho, mas era um lance para um amarelo. E ele já tinha levado amarelo anteriormente. Numa falta também, as duas. Esse foi o problema do Pedro Henrique. As duas faltas que geraram cartões para ele foram faltas bobas, desnecessárias. O Filipão ficou doido da vida. Com razão. A bola em que... o lance da jogada do Gabigol, da expulsão do Pedro Henrique, você percebe, a bola tá indo na diagonal para fora. Ela não tá nem indo em direção ao gol. Nem o jogador ia alcançar. Pois é. Então, assim, totalmente desnecessário um carrinho daquela proporção. E o Atlético foi muito mais time. Muito mais time que o Flamengo, que tem um elenco gigantesco. Agora, a gente pode discutir aqui que o Flamengo não conseguiu jogar bola por N fatores, como, por exemplo, o elenco está cansado. Afinal de contas, o Flamengo participou em várias frentes. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, isso de fato desgasta mais. Agora, eu também concordo num ponto contigo, Tony. Eu vejo um certo fim de ciclo no Flamengo. Significa que o Flamengo de 2023 não vai ser um Flamengo vitorioso? Não é isso que eu tô falando. Mas peças importantes do Flamengo atual vão ter que dar espaço no ano que vem. Mas o diretor... O Atlético Mineiro chegou nesse ponto também. Quando foi campeão da Libertadores, aí se perdeu todo também. Mas o diretor de futebol do Flamengo já disse, pelo menos 7 a 8 jogadores serão
trocados e virão jogadores para ser titulares nesse time para o Mundial. Falaram-se em Cristiano Ronaldo, falaram naquele que foi o Oscar, mas é muito difícil, é muito dinheiro. Né? Tem o Cebolinha, que pode ser titular, tem o Lázaro, tem jogadores, bons jogadores, né, que podem ser, não estão... O Everton Ribeiro e o Marinho, como eu falei antes, tem proposta do Cruzeiro para ir, para jogar, para reforçar o Cruzeiro. Mas é complicado, né? De qualquer maneira, parabéns ao Atlético Paranaense. Sim. Eu acho que o Petralha, na minha opinião, ele é o melhor presidente da história do Atlético Paranaense. Sim, sem dúvida. Assim como foi o Evangelino. Depois que o Evangelino no Coxa, lamentavelmente, faleceu, lá ainda ele foi campeão brasileiro como presidente do Coxa, depois de lá para cá, o Curitiba é uma tragédia, como a gente está vendo. Falou que o Atlético hoje tem em caixa em torno de 200 milhões. É uma administração de O que o Petralha fez no Atlético Paranaense, poucos dirigentes no mundo conseguiram fazer nos seus clubes. Guardadas as devidas proporções, e aí eu quero que fique bem claro, né? Eu não estou aqui mensurando os valores, mas o que o Petralha fez no Atlético foi mais ou menos o que o Florentino Pérez fez no Real Madrid, quando assumiu o Real Madrid. Claro, o Real Madrid tem um poderio financeiro muito maior, tem uma visibilidade muito maior, mas o Petralha, a gente tem que lembrar, pegou um Atlético que estava afundado, tá dando aula, transformou o Atlético na potência, entregou o Atlético para o Malucelli rebaixa o Atlético e o Petralha volta e o Atlético se torna essa potência que é hoje. O Atlético Paranaense hoje estava prestes a fechar as portas, hein? Tem uma faixa, tem uma foto de uma faixa dos torcedores do Atlético falando assim: não deixem o Atlético morrer. O Atlético hoje é presença garantida em todos os principais programas esportivos do Brasil. Antigamente só você pegava o Neto, por exemplo, o Sport TV, era só Corinthians, era São Paulo e Rio, São Paulo. Hoje não, o Atlético está presente em todos e aqui, Tony, os campos. Me permita acrescentar, eu particularmente não gosto do Petralha, do jeito do Petralha. Contra o ser humano, o ser humano não mundo achou que não ia dar certo o Petralha e o Filipão, enfim, tá aí. Vamos para a tela, e eu estou parabenizando aqui o Atlético Paranaense. Não é porque o seu Ademar é atleticano, não. Não é porque o Fabiano Monteiro é atleticano, não. Não é porque o Chiquinho é atleticano, não. Não. Miguel, não também. É tudo. É opinião minha. Que isso, ó. Você fazendo com o pé assim, por que não? Só quem tá olhando. Não, mas parabéns, eu achei que foi bem. Vamos lá. Esse daqui é a rodada do meio de semana, né? Então, só para mostrar para o pessoal de casa como é que foi a rodada no meio de semana, tivemos aqui alguns placares que chamam a atenção, como por exemplo a vitória do Fortaleza em cima do Curitiba, 3-1, que coloca o Curitiba numa situação delicada. Jogou bem, o Curitiba jogou bem. É verdade, eu concordo com você. Hoje mas tomou um gol os minutos iniciais ali que deu um balde de água fria. E o Fortaleza é um time muito bem dirigido, né? O Internacional que mantém ali o Inter vivo na luta pelo Sem querer atrasar o programa, você falou um negócio interessante. O Fortaleza é um time bem dirigido, agora eu entendi o porquê a valorização do técnico. Porque eu nunca tinha prestado atenção na escalação do Fortaleza. E se você pegar a escalação do Fortaleza, começando pelo Fernando Miguel, você vai ver que são só jogadores, todos eles que não deram certo em clube nenhum. Fernando Miguel saiu do Vasco. Nenhum, Lucas Lima, e todos eles não deram certo em clube nenhum. Na mão do técnico, o Vojvoda, deu certo. Agora eu preciso dizer, no meio desse ano, quando o Paulo esqueci agora o sobrenome dele, Paulo Souza era técnico do Flamengo, eu citei que eu contrataria o Vojvoda. Alguém riu de mim aqui nesse quadro. Papinha, né? Alguém riu de mim. Tudo bem. Papinha. Vamos então para a próxima tela, para mostrar como é que está a classificação. Palmeiras, quem que é o primeiro colocado, Walter? Sociedade Esportiva Seleção Verde, 74 pontos. O segundo é Internacional. E o Palmeiras pode ser campeão já no meio de semana, né? Sem jogar. Pode ser, porque o jogo do Inter é 4h30 da tarde e o do Palmeiras, 21h30. O Atlético Paranaense aparece na sexta posição com 51 pontos. E o primeiro da zona do rebaixamento, o 17º, é o Ceará com 34. O Atlético Goianiense tem 33 pontos. O 19º, o Avaí, já decretou, fechou 28. O Juventude é o último com 21 pontos. Só ali... É o Coritiba, né? Era para mostrar só que o Coritiba estava na situação. 15º com 35. Vamos então para a rodada. Lembrando que tem jogo hoje, hein? Ceará e Fluminense hoje. Tem amanhã,
Terça-feira, Botafogo e Cuiabá. O São Paulo pega o Atlético Mineiro também na terça. Quarta-feira, América Mineiro e Internacional. O Atlético Paranaense enfrenta o Goiás. Quarta-feira, Juventude e Curitiba. Também na quarta, Atlético Goianiense e Santos. Também na quarta, 21, Avaí e Bragantino. O Flamengo duela contra o Corinthians. E o Palmeiras encerra com o Fortaleza. Resta saber Jogo do quem é que o título. Juventude vai colocar em campo, que mandou praticamente todo mundo embora. Já, É né? isso que me dá medo. Curitiba tem que isso ganhar. me dá Vai medo. entrar com a Coloca gurizada. a gurizada da base, a gurizada quer mostrar serviço e saca o Curitiba. Tem que ganhar. É um jogo que o Coritiba não pode Não pensar pode. em outro resultado. Se que não seja tiver um vitória. troquinho por fora, porque o Juventude já caiu, né? Mas não é questão, cara. Daí tem os jogadores que querem mostrar serviço. Tá bom, você tem razão em tudo, inclusive na data que você falou que hoje é dia 30, né? Fechou? Fechou. Então tá bom, meus queridos, a gente vai. Cadê a musiquinha deles? Cachimbo, né? É o também Cachimbo. Tá voando, que nem São Paulo. Ele né? voltou com a banda, ele tá perdido. Pra lá de Bagdá, né? É, Tchau. depois Valeu, voltou Toninho. no Frenesi, já era.